Sejam todos bem-vindos de volta aqui ao canal do Professor Eduardo Calvert. Aqui é um canal em que a gente fala sobre processo civil. Eu resolvi fazer aqui uma série de 3 vídeos sobre um tema recorrente no dia a dia, na prática do processo civil, que é a revelia. O tema parece simples, parece fácil, mas tem muito detalhe interessante que vale a pena a gente dar uma olhada com calma, e especialmente existem muitas possibilidades de o réu, mesmo revel, atuar no processo de conhecimento. A gente vai falar sobre tudo isso, então vem comigo que tem muita coisa bacana para a gente falar. Eu costumo sempre dizer que a maior diferença entre a posição do autor e a posição do réu no processo civil, se não a única diferença entre a posição deles, é o fato de que o réu se submete compulsoriamente ao processo, enquanto o autor ele opta por estar em juízo a partir do momento que ele exerce o seu direito de ação por meio da demanda. Uma vez que o réu é integrado ao processo e assume a qualidade de parte, ele passa a dispor daquelas situações jurídicas ativas e passivas que são inerentes à condição de parte. Uma dessas situações passivas é justamente o ônus de se defender, o ônus de oferecer resposta à demanda inicial por meio da contestação. Olha só, o réu ele detém o ônus de se defender, ele não detém um dever de fazê-lo. Vamos lembrar qual é a diferença entre ônus e dever? Eu gosto muito dessa definição aqui, de que o ônus é um imperativo do próprio interesse. O ônus, ele é um encargo que pesa sobre a parte, mas ele é associado ou à obtenção de uma situação de vantagem a essa parte, ou pelo menos para evitar uma situação de desvantagem. Veja bem, os ônus eles são impostos para o bem da própria pessoa sobre quem o ônus recai, diferentemente dos deveres que eles são impostos em favor de sujeito diferente daquele que é obrigado. Se eu descumpro um dever, eu tenho uma atuação contrária ao direito e eu estou sujeito a sanções. Se eu descumpro o ônus, não tem problema nenhum em relação ao descumprimento do direito, mas aquele que descumpre o ônus fica sujeito a uma situação de desvantagem, ou pelo menos não obtém uma situação possível de vantagem. A revelia, então, ela consiste, eu posso definir como a inércia do réu em não contestar. A revelia é um instituto típico do processo de conhecimento. Ela só se aplica aos processos de conhecimento. Não vai se aplicar, por exemplo, ao cumprimento de sentença, aos processos executivos, a ação monitória. São todos procedimentos em que o réu ou a parte, o polo passivo, não é citado ou intimado para responder à demanda, mas sim para cumprir a obrigação. A gente vai ver que a revelia ela pode ser considerada uma espécie de um gênero mais amplo que a doutrina costuma chamar de contumácia, que envolve a inércia de qualquer das partes, autor ou réu, no processo. O nosso Código de Processo Civil ele não diferencia a revelia da contumácia. A gente vai falar sobre isso. Isso causa alguns problemas na hora de aplicar os institutos. A revelia ela acarreta 2 efeitos principais no processo. O primeiro deles, aquele mais famoso, previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, é presunção de veracidade das alegações de fato que sejam feitas pelo autor na inicial, artigo 344. O outro efeito principal é a fluência dos prazos
a partir da publicação do ato decisório, independentemente da intimação, caso o réu não tenha patrono nos autos. Então, vamos falar sobre esse efeito especificamente nessa primeira aula. Fluência dos prazos independentemente da intimação. Então, olha lá. Artigo 346 do Código de Processo Civil. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Quer dizer o quê? Ordinariamente, eu intimo as partes sobre os atos decisórios por meio de publicação, eu intimo por meio dos seus advogados constituídos nos autos. E se a parte não tem advogado, o que eu vou fazer? Eu vou, cada vez que eu tenho um ato decisório, eu vou mandar uma carta, vou mandar um oficial de justiça? Não. Se o réu, revel, não tem advogado constituído nos autos, eu simplesmente publico o ato decisório na imprensa oficial e o réu está intimado. 346 do Código de Processo Civil. É o caso especialmente de quem? Da sentença. Da sentença. A gente sabe que o procedimento no caso de revelia pode ser simplesmente, inicial, citação réu revel, eu aplico o julgamento antecipado e prego desde logo a sentença. Preciso intimar o réu sobre a sentença? Não preciso intimar o réu sobre a sentença, já houve alguma controvérsia sobre isso, mas tranquilamente hoje o entendimento é que eu não preciso intimá-lo da sentença para os fins de recorrer, para os fins de iniciar o prazo para recorrer. Algumas coisas a gente precisa prestar atenção aqui. Primeiro, essa fluência dos prazos, independentemente da intimação pessoal do réu, ela é uma sanção aplicada em desfavor desse réu revel. Então só faz sentido eu aplicar essa sanção em relação àquelas intimações que sejam de interesse do réu, especialmente aquelas para recorrer ou para se manifestar sobre provas, por exemplo. Para aqueles atos de interesse do autor, não faz sentido eu aplicar essa regra. Por exemplo, intimação do réu para que entregue determinada coisa, para que cesse atividade nociva, para que exiba documentos. Eu vou fazer a sua intimação pessoalmente. E em algumas hipóteses do Código de Processo Civil, há exceção específica, no sentido de que eu deva intimar pessoalmente o réu revel. Duas delas, aqui ó, citação no caso dos embargos de terceiro, que normalmente é feito na pessoa do próprio advogado, mas aqui eu vou ter que intimar pessoalmente ou citar pessoalmente o réu revel, 677 parágrafo 3º, e essa aqui é importante lá na intimação do executado sobre a adjudicação que seja pretendida pelo exequente, 876 parágrafo 1º, inciso 2º do CPC. Mas a mais legal mesmo é 513 parágrafo 2º, inciso 2º e parágrafo 4º. Eu preciso intimar o réu pessoalmente para início da fase de cumprimento de sentença, se ele tenha sido revel na fase de conhecimento. Em relação a isso aqui, ainda pode-se dizer que existe alguma controvérsia. Por quê? Porque a orientação do STJ, antes da vigência do atual Código de Processo Civil, era no sentido de que o réu revel ele não precisava ser pessoalmente intimado para início da fase de cumprimento de sentença. Recentemente ainda a gente pode encontrar decisões nesse sentido nos tribunais estaduais, eu vejo de vez em quando no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas recentemente a gente teve um precedente importante da terceira turma do STJ em sentido contrário, ou seja, determinando que seja feita a intimação do réu revel para fins de início da fase de cumprimento de sentença, entendendo que o novo Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil, ele não deixa margem para interpretação diversa. Olha lá o que o Paulo de Tarso Sanseverino falou. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara apenas a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo ainda assim, em relação a esse, nova intimação para o cumprimento da sentença em que pese na via do
edital. Então o STJ tem esse entendimento, me parece que é mesmo o melhor entendimento no sentido de que eu preciso intimar pessoalmente o réu revel para fins de início da fase de cumprimento de sentença. Agora vamos lá. Olha lá o que o 346, parágrafo único, ele fala. O revel ele poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Aliado ao caput, que fala que o revel só vai ter essa fluência dos prazos no caso dele não ter patrono constituído nos autos, eu começo a entender que essa regra da fluência dos prazos, independentemente da intimação, ela não é uma característica própria da revelia, mas é uma característica da contumácia, que, como eu disse no começo, são fenômenos diferentes. O Heitor Sica, que é um dos meus processualistas atuais aí preferidos, ele explica que a contumácia é um instituto muito mais amplo e que não se confunde com a revelia. A contumácia seria a inatividade processual, especialmente pela ausência de advogado constituído nos autos. Ele fala que justamente a falta de distinção entre esses fenômenos deixa algumas lacunas que vão exigir algum esforço de interpretação do aplicador. Em diversas situações fáticas, especialmente naquelas hipóteses em que a contumácia ocorre depois da apresentação da contestação pelo réu, a gente precisa fazer essa diferenciação para aplicar devidamente os institutos. Olha lá, é o caso, por exemplo, da morte, da perda de capacidade, da renúncia ou da revogação do mandato do advogado do réu, se isso tiver ocorrido depois da apresentação da contestação. Olha lá o 313, parágrafo 3º, que fala, no caso de morte do procurador, né, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador desse. Então, se for o procurador do réu que faleceu e ele não constituiu um novo, o que o juiz faz? Determina que o processo corra à revelia do réu. Quer dizer que eu vou aplicar os efeitos da revelia? É claro que não. É claro que não, porque uma vez apresentada a contestação de forma regular, eu já tive, né? Eu já instaurei a controvérsia sobre os fatos afirmados pelo autor na inicial. São fenômenos diversos. Revelia que não há, mas quando o código fala que o processo prosseguirá à revelia do réu, quer dizer o quê? Que eu passo a não precisar mais intimar o réu revel sobre cada um dos atos decisórios. Eu simplesmente preciso publicar esses atos decisórios na imprensa oficial, como diz o artigo 346. Mesma solução, o Código de Processo Civil, ele vai tratar ali no artigo 111, revogação do mandato, e no 76, parágrafo 1º, inciso 2º, renúncia do advogado do réu. Em todas essas hipóteses, o Código vai falar em revelia. É revelia? Não é revelia, porque o réu já controverteu os fatos afirmados pelo autor, o réu já exerceu, né, o seu ônus de se defender no processo. Isso é claro, né, se ocorreu após a apresentação da contestação. Não é revelia, é contumácia. Agora presta atenção nisso aqui. Na mesma situação, ou seja, morte do procurador, revogação do mandato, renúncia do advogado, quando isso ocorre em relação ao autor, ou seja, o autor que perde a sua representação nos autos do processo, o código ele determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito. Se a gente pensar na igualdade das partes no processo, que deve ser atualmente, isso é muito importante, a gente equiparar a posição
do autor e do réu no processo, a gente conclui que essa não é a solução mais acertada, uma vez que uma demanda que tenha sido regularmente proposta, ela não pode ser prejudicada pela contumácia posterior do autor. Olha só, essas hipóteses, inclusive, elas podem permitir a burla do autor aquelas regras do artigo 485, parágrafos 4º e 6º, que fazem o quê? Que condicionam, né, a extinção do processo pela desistência ou pelo abandono da causa à concordância do réu ou ao requerimento expresso do réu. Ora bolas, se o autor não pode desistir, ele simplesmente revoga a procuração do seu advogado e então o código determina que o processo seja extinto. Essa não é, obviamente, a melhor solução. A melhor solução seria conjugar a leitura desses artigos, né, do 76, do 313, com o artigo 486, parágrafos 4º e parágrafo 6º, no sentido de que, em princípio, uma vez que haja contumácia do autor, o processo segue a sua revelia, como diz o Código de Processo Civil, ou seja, sem necessidade de sua intimação para cada um dos atos decisórios, mas condicionar a extinção do processo, nos termos do 485, ao requerimento expresso do réu, que também tem interesse no julgamento de mérito dos pedidos. Então, vamos, para a gente finalizar essa aula aqui, lembrar disso aqui. Revelia e contumácia são duas coisas diversas. O código trata tudo como revelia e usa essa palavra para os dois fenômenos. Seja para aquele efeito de presunção de veracidade quando o réu deixa de apresentar a contestação, seja simplesmente para aquela situação em que o processo passa a correr sem a necessidade de intimação do réu acerca de todos os atos decisórios. Mas eu posso ter revelia sem contumácia. Quando? Quando o réu, por exemplo, ele apresenta contestação intempestiva. Isso é comum. Perdeu o prazo da contestação, mas apresentou, tem procuração juntados nos autos, tem representação. Ele é revel, porque não apresentou, né? Porque precluiu, né, a oportunidade para ele apresentar a defesa, mas ele não é contumaz e ele vai poder participar do processo sendo intimado por meio do seu advogado dos atos decisórios. Ou se ele comparece unicamente para reconvir, pode, atualmente isso é previsto no 343, parágrafo 6º, se ele comparece unicamente para denunciar a lide a um terceiro, ele vai ser revel, mas não vai ser contumaz. E o contrário também pode acontecer, ou seja, ele não é revel porque ele compareceu tempestivamente e apresentou a sua defesa, mas posteriormente o advogado morreu, o advogado renunciou aos poderes ou ele próprio revogou os poderes de mandato do advogado. Nesse caso ele vai ser contumaz, mas não vai ser revel. São duas coisas diferentes. Então, sobre essa regra da fluência dos prazos, era isso que a gente tinha para falar hoje. E no segundo vídeo dessa nossa série, a gente vai falar sobre aquele que é o efeito clássico da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na inicial. Muito obrigado a todos e até a próxima.